mais uma falinha aqui para a gente refletir um pouco sobre a vida e tentar entender por que uns vão tão bem e outros tão mal nessa jornada terrena aí que a gente participa. E eu vou aproveitar um SciCast que eu vi esses dias, que fala dos sentidos, porque eu tô decifrando, acho que tô longe ainda, e nem sei se vou conseguir, a entender o que é o mundo inteligível e o mundo sensível do Platão, né? Que ele diz que a gente não tem capacidade de perceber o real do mundo, porque a gente tem os sentidos que como se nos atrapalhassem. Esses sentidos só nos mostram uma parte do que existe, então seria uma ilusão a gente achar que isso que a gente está vendo, que a gente está percebendo no mundo é o que é a verdade, que teria algo mais. Daí eu vou aproveitar para tentar trilhar esse caminho aí, que vai ser longo, mas hoje é só uma partezinha, que é essa questão dos sentidos, né? Que a gente foi, como animais, evoluindo, né? Dizem que a partir de protozoários, basicamente, que seriam seres com as primeiras funções de adaptação ao meio, vamos dizer assim, de uns sucumbirem e outros sobreviverem, né? Uma capacidade de fugir do perigo, muito rudimentar. Um adendo aqui legal sobre protozoário, nem sei se dá para chamar que os primeiros eram protozoários, porque eram protistas. Acho que dá para dizer que é a mesma coisa. A origem da palavra é proto, que é primeiro, zoário, que vem de animal. E uma característica fundamental para ser protozoário é ser heterotrófico, que significa que depende de alimento de fora, que não consegue produzir o seu próprio alimento e se alimenta de outros seres vivos. Acho que isso aí explica um pouco, né, por que a gente é desse jeito. E assim a gente foi evoluindo como animais e desenvolvendo habilidades que quem tivesse melhores habilidades ia se mantendo vivo e aqueles que não tinham iam morrendo. E assim, com a reprodução, a gente transmitindo geneticamente essas habilidades e assim se fez o mundo animal. E que daí me parece que a gente segue, né, desenvolvendo. Isso aí é uma coisa que nunca vai terminar, é algo que está sempre em movimento, sempre constante. E eu pensei que algumas habilidades que hoje a gente tem, que falam muito, né, por exemplo, essa questão de inteligência emocional, de antifragilidade, de resiliência, que são termos até do empreendedorismo, do desenvolvimento pessoal, não deixa de ser habilidades que a gente vai precisando ter de acordo com o meio que a gente está vivendo. Hoje, essa questão de empresa, de capitalismo, de relação comercial, que hoje é assim, não sei até quando, não sei se daqui 1000 anos, se daqui 10 mil anos, como é que vai ser, mas hoje a gente precisa disso. E se relaciona com isso em tudo, na vida do trabalho, em casa. A gente precisa trabalhar esses conceitos. Eu não sou coach, eu não sou estudioso sobre esses assuntos, é só a minha opinião que eu estou dando aqui. E é interessante, né? Porque até o próprio Platão, contando sobre o Sócrates, dizia que pessoas com pouca habilidade e pouco conhecimento, elas precisam muito das opiniões de outras pessoas. E elas vão escutando essas opiniões e acreditando naquilo. Até um dia que uma dessas pessoas, vamos dizer assim, mais sábias, traem a confiança dessas pessoas menos sábias e ou o argumento cai por terra, esse argumento que a gente vinha acreditando, né, cai por terra, e essas pessoas passam a se tornar odiadores de argumento. É a expressão que ele usa. E no momento que tu odeia, tu não consegue mais trabalhar aqueles argumentos. Então passa a haver uma reação não racional daquela dialética que eu, né, falo de vez em quando, que é expor uma explicação e a outra parte refutar aquela explicação com uma explicação melhor, e isso ao longo
da discussão e gerando cada vez melhores argumentos e novos conhecimentos, né? Que isso seria assim uma base da filosofia. E ao invés disso, ele diz que pode acontecer produzir esses odiadores de argumentos, que é a gente que passa a reagir emocionalmente àqueles argumentos, né? E eu acho legal isso porque hoje parece que é o que mais tem, né? Porque a gente está meio sendo dividido em grupos de assuntos afins, né? Então eu sou veterinário, né? Daí eu só vou falar e vou aceitar quem fala coisas que eu acredito na linha, né, veterinária. Ou na política, eu só me relaciono e só concordo com quem pensa parecido comigo, e quem não pensa parecido comigo eu não quero nem ouvir falar. E eu vou discordar e quero que morra essa pessoa. Parece que é assim hoje. E voltando ao Platão, parece que esses são os odiadores de argumentos, né? Então eu acho que uma coisa que está acontecendo é isso. E eu entendo hoje um pouquinho por quê, né? Que é porque, na minha humilde opinião aqui, espero que vocês não concordem, que a gente precisa de reconhecimento, né? Isso daí já é um conceito mais psicanalítico. Então a gente precisa ocupar o nosso espaço, né, no mundo, e a gente precisa que os outros reconheçam aquela nossa existência. Então é muito bom que concordem, que valorizem aquilo que a gente pensa. E claro, isso foi indo, e que hoje eu acho até que virou o fio, porque me parece que a nossa opinião é muito mais importante que a opinião dos outros. E a gente acaba caindo no tal do niilismo. Mas o niilismo não só por negação, né, como a gente é mais acostumado a entender do niilismo, mas o niilismo no conceito nietzschiano, porque o Nietzsche falava que o niilismo é tu tá preso numa crença e tu despreza qualquer outra crença. E eu acho que é isso que a gente está passando hoje. Então eu acho que a gente está sendo niilista e odiador de argumento, né, pegando as duas correntes filosóficas aí do Nietzsche e do Platão. Como eu não sou muito bom de foco, eu já troquei totalmente de assunto, né? Eu estava falando de sentidos, da nossa capacidade de percepção do mundo através dos sentidos, e caí no niilismo. Mas aí que tá, acho que é esse o ponto, né? Porque a gente vai expondo ideias e as nossas opiniões que a gente vê sentido nisso, né? A gente acredita porque tem sentido. E é esse sentido que é essa nossa relação com o mundo. Então a gente precisa que as coisas façam sentido. Não tem problema nenhum. Agora, a gente está em desenvolvimento, né? Como o mundo. As coisas não são nunca estanques e estáticas. E daí essas ideias, elas vão evoluindo, né? Ou evoluindo, não sei se é a palavra mais certa, mas elas vão se movendo e se moldando, uma em relação à outra, uns em relação aos outros. E tem coisas inimagináveis. A gente se fez gente e chegou até aqui imaginando coisas que não tinham sido imaginadas ainda. Por exemplo, que a Terra se move ao redor do Sol, que a Terra é redonda. Inclusive, teve lá o Copérnico, que não me deixa mentir sozinho. Mas o que eu me refiro é isso, que a gente imagina. E a gente imagina pela primeira vez uma coisa que nunca tinha sido imaginada antes. Então, se a gente pensar que isso é constante e se movimenta, não sei quando, mas vão aparecer coisas que a gente hoje não imagina e não sabe, que vão ser imaginadas por alguém, e a gente vai saber de coisas, né, que hoje a gente não sabe. Então eu fico pensando que essas contraposições de ideias é o que serve para a gente fazer um mundo melhor, e que mesmo que a gente precise dessas ideias para a gente, né, se sentir presente no mundo e ser reconhecido, o outro que tem uma ideia contrária, ele está fazendo a mesma coisa. E hoje me parece que a gente quer muito
que a nossa ideia se sobreponha do outro, que é uma coisa narcísica, se for usar a expressão psicanalítica. Eu tô com a cara mais triste que a costumeira, porque esse sol de merda nasceu aí, tá me atrapalhando aqui meu vídeo. Olha lá, ó. Daí fica um reflexo horrível. Então não se assustem muito com a qualidade. Pensem mais no conteúdo. Muito conteúdo. E daí que eu acho que acontece tanta discórdia e tanto problema, né? Porque a gente quer sobrepor a nossa ideia ao outro. Pelo menos é a minha opinião e acho que vocês devem concordar comigo. Então tá. Até mais. Prometo tentar melhorar as minhas explicações aqui, mas acho que não vou conseguir. Beijos.